E aí pessoal, bem-vindos outra vez ao canal Coleção Paralela. Eu sou o Rodrigo e hoje é segunda-feira. E para quem está acostumado com os vídeos de segunda-feira já causou alguma estranheza. Será que eu errei o dia? Não, é segunda-feira. Mas está na hora da gente mudar um pouco o rumo da segunda-feira aqui no canal. Eu venho reservando as segundas-feiras para os itens que eu tenho da minha coleção de bonecos. Acho que eu já mostrei basicamente todos os que eu gostaria de mostrar. Acho que eu já mostrei basicamente tudo o que eu considerava relevante. E até que eu tenha alguma coisa que eu considere que seja relevante para voltar a mostrar, tá na hora de dar um tempo com os bonecos da coleção e começar a se dedicar àquele que na verdade é o grande impulsor, é a grande razão pela qual esse canal existe, que é o quadrinho, que é a minha coleção de HQs. E eu decidi que nas segundas-feiras do canal, daqui para diante, eu vou sempre mostrar uma das minhas edições da minha coleção de terror. A minha coleção de terror não é grande, não é vasta como eu gostaria que fosse, mas ela tem alguns itens que eu considero bem interessantes. Tem algumas coisinhas ali que normalmente não são tão vistas por aí. E nada melhor do que iniciar essa nova etapa dos vídeos de segunda do canal Coleção Paralela com essa edição que vocês já estão vendo aqui. O Filho de Satã. Olha só, Seleções de Terror apresenta O Filho de Satã. Já podemos ver aqui que o trabalho é de dois mestres do quadrinho nacional, o Nico Rosso e o Luchetti. Dois caras que dispensam completamente qualquer apresentação. Aqui é uma edição da editora Taika. Essa edição aqui foi lançada, se não me engano, ali entre os anos de 1976 e 1977. Então tem por alto uns 46 anos. É de uma capa cartão, uma capa cartonada assim. Nada luxuoso, na época não havia essa preocupação com o luxo, com a capa dura de hoje em dia. As folhas são de um papel denso, de um papel bastante denso, mas nada além disso. E a história? O que dizer da história? Cara, a história de O Filho de Satã, eu posso dizer para vocês, para quem ainda por acaso não leu, que ela segue completa e totalmente o que se costumava ver no terror da época. Até o terror pode soar datado, não é verdade? Até o terror tem sua época e sua apresentação. Os medos também mudam de forma, os medos também assumem novas formas. E essa edição aqui, ao ser lançada, ela ainda era um reflexo da sua época, embora eu não tenha certeza. Quanto a isso eu posso estar enganado, mas esse aqui ó, é número 1. Mas eu acho que já era uma espécie de reimpressão, pelo menos da história principal que essa revista contém. Porque se não me engano, já havia saído, já tinha existido uma outra edição de O Filho de Satã, que eu acho que havia saído em 67, ali no finzinho dos anos 60. Eu posso estar enganado, mas eu acho que é isso. Mas mesmo assim, de 67, né, para os anos 70, as coisas não mudaram tanto nesse campo. E a história pega bem nesses elementos da época. Aquela coisa do cientista maluco que cria alguma criatura fantástica, violenta e destruidora. Aquela coisa do sobrenatural, do monstruoso. Tudo isso está presente aqui. Aqui vamos ver ó, no expediente. Aí ele anuncia dos mesmos autores, ó. Coleção Terror Nostalgia 1 e 2 e Horror. Próximos lançamentos: Nosferatu e Contos de Terror.
O editor foi o Manuel César Cassoli. Era uma publicação da editora Taika. E essa história do Filho de Satã é bem isso. É uma arte limpa, tá? É uma arte curiosamente limpa. Isso sempre me chamou muita atenção. A minha ideia de limpa, quando eu digo, porque às vezes isso pode causar alguma estranheza para as pessoas, mas a minha ideia de limpa é isso, entendeu? É como se tivessem pego apenas uma tela em branco e preenchido apenas o espaço que se achou necessário para que se pudesse entender o que está se passando na história, sem uma preocupação de uma arte final mais acurada, mais caprichada, o que, ao meu entender, de maneira alguma prejudica a qualidade da obra, que é muito boa. Os desenhos são muito bons. E cara, e o roteiro é muito bom também. E olha que eu falar que o roteiro é muito bom, principalmente em histórias produzidas no Brasil por este período, é uma coisa que quem está acompanhando o canal há algum tempo já percebeu que não é muito fácil. Eu não costumo ter muitos elogios aos roteiros, eu estou sempre chamando a atenção para o fato de que eu acho os roteiros produzidos no país, principalmente durante esses períodos, bastante paupérrimos. Mas essa história tem um roteiro, é como eu disse, ela tem os vícios da sua época, como esse. Eu estou passando rápido aqui porque tem bastante nudez, né, gente? Mas como essa aqui, como tem um ser monstruoso que era a criação ou assistente do cientista louco da vez, e que está sempre de alguma maneira cheio de más intenções para a garota bonitinha que de algum modo está envolvida com esse cientista, ou ela é sua assistente, ou sua filha, alguma coisa assim. A sensualidade na época, né, tinha florescido, o cinema tinha grande participação disso, e eu friso sensualidade. Hoje em dia os filmes de terror sempre têm, né, em sua maioria, começou naquela época e ainda acontece hoje em dia, de ter muita nudez, mas deixou de ser aquela ideia de apelar para o sensual. Hoje em dia é muito mais visceral, é muito mais... Como é que eu vou dizer? Digamos assim que é muito mais vulgar. Eu acho que essa é a palavra. Há muito mais vulgaridade hoje em dia na nudez do cinema de terror. Naquela época havia uma coisa que não deixava de ser muito bestial, como essa cena, né? Mas que era mais controversa, mais sugerida. Só que ao mesmo tempo, aos olhos de quem está acostumado a acompanhar o que se faz hoje em dia, o que se fez com a evolução em alguns casos e involução em outras, porque essas duas coisas infelizmente avançam juntas. A literatura, a arte, o cinema, ela avança sobre muitos aspectos, mas parece que retrocede sobre muitos outros, né? Ele teve esse avanço todo no sentido de roteiros mais pesados, mais pensados, mais rebuscados e também maior vulgarização. Nessa época parece que se apelava mais para uma sensualidade, mas que tinha que ter e que chegava a ser cansativa. Tipo, tornou-se padrão que nenhum filme de terror, nenhuma história de terror, nenhum livro passaria incólume sem ter cenas de nudez, sem ter uns peitinhos aparecendo, como eu digo, sem ter alguma coisa bastante mórbida ou pervertida no que se refere ao sexo, e nada passava incólume. Era o que fazia parte da época, entendeu? Tinha que ser assim, não tinha outra maneira. E o Filho de Satã não é diferente. Ele reúne todos esses elementos. Tem a sensualidade exacerbada que se achava necessária na época, tem o clima gótico de aldeias antigas, tem o cientista maluco, ou seja, tem a ciência criando monstros e experimentos estranhos, e tem o sobrenatural na presença das criaturas místicas
e macabras que assombram sempre o homem. É mais ou menos uma junção de tudo, né? Em painéis bastante limpos, bastante elaborados. Vocês podem ver que tem muita página inteira, ó, tem muito quadro inteiro, quadro que se completa. Uma quadrinização bem interessante. Aparentemente estava se procurando dar, não sei se nessa edição aqui em particular ou no trabalho como um todo, mas eu acredito que no trabalho como um todo estava se procurando dar muito espaço para que a arte pudesse ser vista, para que a ideia da arte pudesse ser passada. E olha só, eu acho esse quadro aqui, por exemplo, fantástico. E isso é uma coisa que eu considero também meio que característica da época. Não que hoje em dia não se valorize a arte. Hoje em dia talvez se valorize a arte mais do que nunca. Hoje em dia muitas vezes parece que se valoriza mais o cara que desenha do que o cara que escreve. Quantas vezes a gente acha que uma história se salvou porque o desenhista era bom, embora o roteirista nem tanto? Eu mesmo já disse coisas parecidas ao longo da minha vida de leitor. E embora eu seja uma pessoa que aprecia muito mais a qualidade do roteiro do que do desenho, mas acontece. E nesse caso parecia-se que se queria muito mostrar o trabalho da arte. Só que, felizmente, o roteiro, a história, embora soe datada, embora seja fruto de um período em que as coisas sempre aconteciam com uma fórmula muito previsível, o roteiro é muito bom. E a arte e o roteiro casaram magnificamente. E na verdade não se podia esperar outra coisa de dois caras como o Luquete e o Rosso, né? Olha só, esse quadro aqui também eu acho genial, essa parte. Então, em resumo, é uma história muito boa, muito gostosa de ler. De você se desprender de algumas manias, de alguns clichês que estão presentes muitas vezes até hoje em produções de cinema e quadrinhos. Se você simplesmente entender que ela é fruto de sua época, mas souber apreciar a qualidade de uma história bem escrita e de uma arte muito bem executada, O Filho de Satã é uma edição fantástica para você ter na coleção. Não sei se houve reimpressões, não sei se já saiu alguma, não costumo me preocupar com isso. Eu sei que eu vi esse mesmo exemplar sendo vendido na internet a preços absurdos, aqueles preços abusivos que a gente costuma ver. Os caras não perdoam qualquer oportunidade de ganhar um dinheiro, principalmente com gente que quer muito uma edição, tá meio desavisada, meio desesperada. Tá lá, né? Aquela história do golpe tá aí, cai quem quer. Mas se você gosta desse tipo de história em quadrinhos, se você gosta desse tipo de literatura, por que não dizer, e tiver a oportunidade de comprar e puder ler O Filho de Satã, você vai gostar. E se for essa edição aqui especial, pega logo porque vale muito a pena. E se você gostou, deixa like.